Senhoras e senhores, o nosso bom dia a todos. É uma satisfação recebê-los nesse congresso Mercosul e latino-americano de aviação agrícola. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Nesse momento, nós vamos dar início ao nosso painel internacional de aviação agrícola. Afinal de contas, estamos num congresso internacional, onde queremos dar o início dos trabalhos já ouvindo a opinião dos nossos parceiros das entidades internacionais que nos auxiliam na organização desse evento. O nosso pedido de desculpas aos amigos que não falam português aqui nesse momento, mas será resolvido na sequência aqui, teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem aqui, né? E para os amigos que falam espanhol, nós vamos falando assim, já estamos nos entendendo bem, né? Estão me olhando aqui, acho que estão me compreendendo, né? Tranquilamente. Para nós começar a formar nossa mesa de trabalho aqui, antes disso vamos explicar como vai funcionar. Inicialmente cada entidade vai fazer a sua exposição, falar dos seus desafios em cada país, Uruguai, Argentina, o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá, que estão aqui representados, e após isso teremos um período para perguntas da plateia. Para começar a formar a nossa mesa de honra aqui, nossa mesa de debates, vamos chamar o nosso vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, Nelson Penha, que neste ato representa o nosso presidente Júlio. Para que tome o seu lugar. Também organizador do evento e presidente da ANEPA, Associação do Uruguai de Aviação Agrícola, senhor Júlio Placeres, por favor. Da Federação da Argentina de Câmaras Aeroagrícolas, o presidente Celso Antonietti, por favor. Nosso grande amigo e parceiro da aviação agrícola da revista Get Update, também membro da Associação Americana de Aviação Agrícola por muitos anos, né? Pai e filho, mas aqui está o filho, Lavender, né? O Graham. Pedir que faça parte também do nosso trabalho aqui. Obrigado pela presença. Também vou convidar o Ryan, que é canadense da empresa Pratt & Whitney, mas que representa aqui a AAA, também da Associação Americana de Aviação Agrícola, e tem uma parte muito importante que vai colaborar conosco hoje, que é a parte de segurança, acidentes e outras coisas que eles estão pesquisando muito, que nos interessa muito aqui, pedir que passe a fazer parte conosco também. Obrigado. Cumprimento especial a todos que estão aqui, que nos acompanham, nossos diretores do SINDAG que acompanham o nosso painel internacional. E para dar as boas-vindas a todos, passo a palavra ao nosso vice-presidente Nelson Penha. Bom dia. Em nome do SINDAG, eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar aberto o nosso Congresso de Aviação Agrícola. Muito obrigado. De imediato, passamos ao senhor Júlio Placeres para que faça a apresentação em nome da Associação de Aviação Agrícola do Uruguai. Fica à vontade. Buen día a todos, mi nombre es Julio Placeres y represento a ANEPA hoy como presidente. ANEPA es la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas del Uruguay. Bueno, les cuento un poco cómo está la cosa para nosotros en la aviación agrícola. En la actualidad tenemos aproximadamente 130, tal vez un poco más de aviones, no todos en vuelo, aproximadamente quizá 80 o algo así con certificado de aeronavegabilidad. La administración de la aviación civil en el Uruguay está en manos de DINASIA. Este organismo se encuentra en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional y es dirigido por personal de la Fuerza Aérea Uruguaya. Nos encontramos con la paradoja que la aviación civil es manejada por Fuerza Aérea. No creo que en la actualidad haya ningún país de América Latina, seguramente no creo que en el mundo,
donde la aviación civil se encuentre gestionada por el Ministerio de Defensa a través de su Fuerza Aérea. El Sistema de Vigilancia Regional para la Seguridad Operacional, con sede en Lima, Perú, que está integrado por todos los países de América Latina, y a través del panel de expertos de cada uno de estos países fue generando los reglamentos LAR. Creo que todos por lo menos han escuchado hablar de ello. Se intentó, a través de este panel de expertos, de generar una norma LAR para trabajos aéreos. Afortunadamente, en agosto del año 2013, gracias en aquel momento a la oposición de la delegación argentina presente en la comisión del panel de expertos, esta norma LAR no se pudo llevar a cabo, porque para aquellos que tuvimos la posibilidad de leerla, concluimos que era absolutamente de imposible cumplimiento. En Uruguay hasta esa época contábamos con una norma para trabajos aéreos, el RAU 137, que en realidad era una copia del FAR 137. La preocupación la llevamos a la autoridad aeronáutica en aquel momento, a DINASIA, y se nos comentó que el LAR iba a ser de adopción una vez que saliera confeccionado por el panel de expertos. Y como les comentaba, gracias a la posición de Argentina en aquel momento, no fue posible, la norma no siguió adelante y lo que se hizo fue recomendar a los países dar algunas directivas de cómo podían hacer sus normas, pero más o menos cada uno de los países ya la tenía. En ese momento también SINDAC nos acompañó en esa exposición que tuvimos la oportunidad de hacer por 4 o 5 minutos en el panel de expertos en Lima. Después, que más, disculpen que tengo una duda de memoria, cuando la norma LAR no sale, nuestra Dirección de Aviación Civil genera rápidamente una norma, un RAU 137, que, por ejemplo, entre otras cosas, debíamos contar cada empresa con como mínimo 6 cargos a nivel gerencial. Como ustedes saben, todas las empresas, sin que hablar en Uruguay, son de carácter familiar, con muy pocos aviones y muy poca gente que trabajan con nosotros. Por consiguiente, y frente a una negativa de la autoridad aeronáutica a considerar una flexibilización en tal norma, tuvimos que pedir apoyo a la Cámara de Diputados, que es donde existe una comisión de defensa, que de alguna manera no podría cambiar mucho la situación, pero por lo menos aconsejó en este caso a DINASIA, que debía reconsiderar la posición, y esta, bueno, lo hizo de alguna manera y llegó a flexibilizar, y para contarles que hoy cada empresa tiene que contar como mínimo con un responsable general, pero no ya los 6 cargos gerenciales. Por otro lado, la agricultura en el Uruguay, que supongo que es lo mismo que le está pasando a los demás países, pasamos por un problema de altos costos económicos para la producción y de bajos costos en los productos. Esto ha llevado que cada empresa hoy realiza mucho menos hectáreas que lo que realizaba un par de años atrás o algunos años atrás. Por consiguiente, el productor agropecuario, viendo estos costos, ha decidido en la mayoría de los casos utilizar los equipos terrestres, no los aéreos. Entonces nos hemos convertido en una aviación de emergencia. Solamente cuando hay excesos de humedad en el terreno somos llamados. Eso hace para muchos de nosotros muy difícil mantener las puertas abiertas todo el año, donde los costos son todos los días y no solamente algunos
que se puede realizar con algunas facturas que se hacen en el año. Una nueva fuente de trabajo ha aparecido para la aviación agrícola con la ley de uso y manejo del suelo que existe en Uruguay, donde no voy a relatar de todo lo que dice la ley, pero básicamente el productor no puede dejar el suelo desnudo entre un cultivo y otro. Eso quiere decir que debe realizar una pastura, o sea, un puente verde. Este puente verde en muchos de los casos es realizado por nosotros, por los aviones agrícolas. El Ministerio de Agricultura últimamente ha publicado un decreto que va a entrar en funcionamiento, o por lo menos la fiscalización, a partir del próximo septiembre, donde se determina que cada equipo, tanto aéreo como terrestre, va a tener que contar con un dispositivo de monitoreo satelital. Bueno, como saben, siempre los cambios no nos gustan demasiado y nos parece una norma que va más bien en el sentido de la fiscalización, o sea, de alguna manera de lo que podría ser lo que se ha generalizado en Uruguay, que es la denuncia por parte de particulares que se puede hacer aún en forma anónima. Y hay muchas empresas que hemos sentido, de alguna manera tener que pagar este tipo de multas. Por otro lado, probablemente la instalación de este equipo lleve a que podamos defendernos, en que no siempre es el avión el que causó un problema, generalmente deriva, ¿no? Porque vamos a tener un elemento que da una traza de por dónde estuvo el avión ese día. Eso sería lo que podría ser a favor nuestro, pero en realidad todavía no ha empezado. El problema es que los aviones en Uruguay están todos registrados, absolutamente. La Dirección de Aeronáutica y el Ministerio de Ganadería conoce dónde estamos, el nombre del propietario, el nombre del piloto, en fin, todos los detalles. Pero no así los equipos terrestres. Entonces vemos con bastante preocupación de que este control va a ser realizado, como dijo un colega argentino, una cacería en el zoológico. Pero esperemos que en el futuro el Ministerio, a través de la Ley de Uso y Manejo del Suelo, que tiene que hacerse siempre con un plan de uso que es firmado por un ingeniero agrónomo, donde debe figurar la forma y quién va a realizar las aplicaciones, tanto terrestres como aéreas. Entonces, pensemos que en un futuro, no creo que inmediato, pero a largo plazo se puedan registrar todas las empresas, o por lo menos todas las máquinas terrestres, que son las que aún no están registradas. Para terminar, bueno, esperemos que en esto que hemos empezado ahora a trabajar con el Ministerio de Ganadería, que también, Ganadería y Agricultura en Uruguay, que están también preocupados como nosotros por una especie de fundamentalización que hay en la sociedad civil contra todo lo que es los fitosanitarios y cómo ellos se aplican. Y la propuesta es hacerla entender a esa población civil que de pronto por desconocimiento y algunos porque es de pronto un negocio para aquellas organizaciones que están un poco fundamentalizadas en contra de todo lo que es la aplicación de fitosanitarios, que deben entender que en realidad haciendo las cosas bien, haciendo un buen trabajo desde nuestra parte, lo único que vamos a hacer es a contribuir en una mejor calidad en los alimentos. Muchas gracias a todos y que disfruten del congreso. Gracias, presidente. Começamos em português, cambiamos para espanhol, and now we speak in English. I invite the official translator, Gina. And now, Graham Lavender. Acho que eu vou deixar para ele continuar aqui.
Hello. My name is Graham Lavender. I'm a member of the board of the National Agricultural Aviation Association in the United States, referred to as the NAAA, and the editor of Ag Air Update. Olá, meu nome é Graham Lavender e sou um dos membros do Conselho da Aviação da Associação de Aviação Agrícola Nacional dos Estados Unidos, the National Agricultural Aviation Association, o chamado NAAA, e editor de Ag Air Update. It's a privilege to be invited to speak in front of you today. The NAAA as well as Ag Air Update thanks SINDAGI and all of its members for the opportunity to just give you a brief description of how the NAAA works and what we're doing and what the issues that we face. And a big congratulations to Brazil for 70 years of agricultural aviation. É um privilégio ser convidado a falar durante essa convenção do SINDAG hoje. O NAAA agradece ao vice-presidente Nelson e todos os membros do SINDAG em dividir essa oportunidade de compartilhar com vocês como o NAAA trabalha para o avanço da aviação agrícola. E parabéns aos 70 anos de aviação agrícola no Brasil. In North America, the United States especially, the technology has progressed quite a bit over the last 8 years. There's new chemicals and new technologies that are changing the way the aerial applicator works. Now almost every row crop acre is treated with glyphosate as a burn down, a pre-plant application for weeds. Sometimes it's also used as a harvest aid. The way the burn down is working is it allows for almost a year-round season in the southern part of the country. A América do Norte tem evoluído muito ao longo dos últimos 8 anos ou mais. Novos produtos químicos criados ao longo do tempo mudaram a forma como as empresas trabalham com a aplicação aérea. Agora, quase todo o acre das culturas é tratado com glicofosfato para queimar as ervas daninhas antes do cultivo. Às vezes, ele é usado como auxiliar de colheita, criando muito mais aplicações que são quase o ano todo nos Estados Unidos. Also recently discovered in the last 5 to 6 years was the application of a fungicide on corn, soybeans, and wheat, which would increase the yields far more than the cost to apply. These applications are needed when the crop is too large for the ground machines and require at least 2 different applications using the aircraft. Some companies that only have 1 or 2 aircraft are hiring additional aircraft to come in and help, and have seen their business expand into 8 or 10. Because the fungicide application time window is so short, only about 4 to 5 weeks, many companies lease airplanes or call in other operators to help them. Foi recentemente descoberto nos últimos 5 a 6 anos que a aplicação de fungicidas em milho, soja e produção de trigo iria aumentar os rendimentos muito mais do que custaria para aplicar. Essas aplicações são necessárias quando a colheita é muito grande para máquinas terrestres, fazendo pelo menos 2 aplicações adicionais para a aeronave. Algumas empresas que tinham apenas 1 ou 2 aviões agora possuem de 8 a 10, porque o tempo para a aplicação de fungicida é muito pequeno, apenas cerca de 4 a 5 semanas. Muitas empresas fazem locação de avião e piloto de outras empresas que não estão ocupadas, criando um novo trabalho para todos. One growing concern that we have is the proliferation of the UAVs, drones. It's a huge concern with the possibility of mid-air collisions. We don't see any threat to the application technology with their ability is to scout fields and whatnot, but that's one thing that our association is very, very focused on. Mas uma preocupação crescente nos Estados Unidos e no Canadá é a proliferação dos UAVs, que seriam os veículos aéreos não tripulados, ou melhor, os drones. Há uma enorme preocupação aérea com esses brinquedos, embora não há dúvida que os drones irão desempenhar em breve um grande papel na agricultura, com a sua capacidade para explorar campos e tirar fotos para uma melhor gestão das culturas. The NAAA has an education division called NAREF. A associação tem uma divisão
educacional chamado NAREF. One of our NAREF board members is Mr. Ryan Densham, and he is going to take over the talk about what our association is doing to combat the increasing fatality rate within the United States. And so, here's Ryan. Ele está convidando o Ryan, que é um dos membros do conselho da NAAA, ele é canadense, para ajudar. E eu pediria para o Alan, para ele vir me ajudar um pouco aqui. Eu tenho que confessar, gente, eu acho que eu ainda tenho 40, mas eu tenho 60, para pensar em traduzir simultâneo. O Alan me ajuda. Ready? Muito bem. I know, shit. We're flying blind right now with me. Okay, I'm Ryan Densham with Pratt & Whitney Canada, but I'm sitting here representing NAAA and the NAREF organization in the United States. Ryan está aqui representando a Associação de Canadá, mas ele trabalha com Pratt & Whitney. I serve as a director with NAREF, and we have a focus on education and research for spray technologies and preventing accidents. A função dela como diretor de NAREF e eles têm uma consideração treinamento. So, in recent years, we've been looking at the number of accidents in the U.S. Nos últimos anos, eles estão dando mais atenção ao número de acidentes na aviação agrícola. So, although the total number of accidents in the U.S. has come down, the number of fatalities is going up. Nos últimos anos, o número de acidentes no total tem reduzido, mas o número de fatalidades está aumentando. So that what we wanted to do was launch a little bit of a subcommittee to focus more on accidents and what is causing them. Então eles estão organizando tipo de comitê para estudar as causas dos acidentes e por que está aumentando as fatalidades. So we've spent a lot of time going through every single accident from the last 5 years, and now we're going more than 5 years. E para fazer isso, eles estão estudando todos os acidentes nos últimos 5 anos. Isso foi o primeiro passo. E agora eles estão estudando a causa de acidentes até 10 anos atrás. And some of the major conclusions that we've come to is that the largest cause of accidents has to do with the number of hours a pilot has in that type of aircraft. E estão chegando na conclusão que o número de acidentes é relacionado ao número de horas que o piloto passa no avião. So, for example, if a pilot was flying Cessna Ag Truck or something like that, and then they move to an Air Tractor 402, he has less hours in the 402, and that first 500 hours is dangerous. Por exemplo, piloto que passa muitas horas voando Cessna e depois muda para voar Air Tractor 402, as primeiras 500 horas nesse avião novo são as horas mais perigosas. So I think, and I'm running off my top of my head, but I think about 60%, 50 to 60% of the accidents is with pilots that have less than 500 hours in that kind of airplane. E em uma moda geral, 50 a 60% dos acidentes acontecem durante as primeiras 500 horas no tipo de avião novo para o piloto. One of the other things that we've seen as a major driver is the weight of the aircraft. So pilots taking off with more weight than the aircraft should be carrying for the conditions. Dos outros fatores que está causando o acidente é o peso do avião. Pilotos decolando com excesso de peso. So we continue to do the work, and the idea is to drive changes to our training programs to focus on these things that are causing the accidents. A ideia deles é para continuar este projeto
com cada vez mais concentração nas raízes dos problemas que resultam em acidentes. So I guess that's about it. I guess I would just say that for the Brazilian market, I think it's important that you guys look at your own accidents as well and try to figure out what the root causes are, because it's not necessarily the same from country to country. Ele está sugerindo que aqui no Brasil, que a SINDAG, o grupo responsável, deve estudar mais causas de acidente com o objetivo de reduzir acidente e fatalidades. Obrigado. Buenos días a todos. Nosotros en Argentina nos es muy caro un poema que dice: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Yo creo que la premisa que debemos tener como grupo, como colectivo de trabajo, es estar más unidos que nunca. Por tanto, transfiero a todos ustedes los saludos de los aeroaplicadores de Argentina. Destaco que me acompaña Fernando Camarda, presidente de la Cámara del NOA, allí sentado, y también hago extensiva al presidente los saludos por la prosperidad de estos congresos de Orlando Martínez, quien me antecedió en la presidencia de FEARCA. El aeroaplicador, el piloto aeroaplicador, es uno de los pocos profesionales que garantiza con su vida la calidad de su trabajo. Entonces, debemos preguntarnos por qué muchas veces somos el centro de las críticas políticas colectivas y sociales. Y si algo debemos hacer nosotros como colectivo de trabajo, como asociaciones de pilotos y de gente que trabaja por los alimentos, es tratar de ser un poco más autocríticos y tratar de salir de nuestras cabinas para informarle a nuestros pares y al pueblo todo que ponemos en riesgo, lo repito, nuestra vida por el alimento de los demás y por muchas otras razones que no debemos desconocer. Ahora bien, en Argentina tenemos un problema singular que es rayano en lo ideológico, que nos plantea si sembramos más o comemos menos. ¿Por qué? Con la agricultura en escala que precisa el mundo entero para alimentarse, es imposible que suceda si no están los aviones detrás. Entonces, la pregunta que debemos hacerles a quienes nos acusan y levantan su voz en contra nuestra es: ¿cómo harán para producir más si no estamos nosotros detrás con nuestro riesgo de capital y nuestro trabajo? Entonces creo que es el rumbo que debemos tomar todos como grupo e insisto, hacer una autocrítica, la de salir fuera de nuestras cabinas para trabajar en pos de la aviación agrícola toda. Y en eso, sinceramente, nos sentimos hermanados con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, y debemos trabajar quizá de una manera hasta ingenua para lograr un futuro mejor para nuestro trabajo, que es a eso lo que hemos venido y es por eso que nos juntamos acá. Agradecemos a los presentes tanto su presencia, su trabajo y su dinero. Por lo tanto, yo insto a los colegas y acompaño, ofrezco nuestro acompañamiento como FEARCA a SINDAG, felicitándolo por sus 70 años, a Uruguay por la huella que va dejando en el camino y a todos aquellos que trabajamos en pos de un futuro mejor para la aviación agrícola. Muchas gracias.
português, espanhol, inglês. Estamos bem, né? De idiomas. And now we speak in Portuguese. Agora nós vamos apresentar um breve relato de algumas ações que o SINDAG está fazendo, e de imediato a gente vai passar para o debate e para as perguntas da plateia. Então já podem ir pensando no que vocês irão perguntar aqui a esta seleta mesa de debates que aqui está conosco. Rapidamente relembrar a todos, esse é o ano que a aviação agrícola completa 70 anos no Brasil, então é motivo de muito orgulho estarmos nesse evento e estarmos com convidados tão especiais neste evento. Esses que aqui estão e todos vocês que nos acompanham aqui nesse congresso. Só para que vocês tenham ideia, né, onde que a gente tem aviação agrícola no Brasil? Temos aviação agrícola nesses 18 estados e até para já começar a contextualizar os nossos desafios. Um país de dimensões continentais, como a gente tem muito trabalho para ser feito, para monitorar, para cuidar de todo esse país onde está a nossa aviação agrícola no Brasil. A nossa frota vem crescendo. Em 2008 tínhamos 1.447 aviões, agora temos 2.083 aviões e mais 6 helicópteros, né? Então vocês podem ver aí que a nossa frota vem ano após ano aumentando. A gente tem conversado com fabricantes, com a indústria, tem nos dito que esse ano tem sido melhor que o ano passado, então a gente torce que sim, está trabalhando para que podemos ter anos ainda melhores, sabendo sim dos desafios que a gente tem, que a gente vai mostrar aqui na sequência inclusive. E o SINDAG vem nessa onda também, fazendo um trabalho de planejamento, de organização, para que a gente possa melhorar o setor como um todo nesse país. Uma das principais ações que o SINDAG tem feito nos últimos anos é ampliar suas parcerias, principalmente com a indústria, com as associações de produtores, com os órgãos de fiscalização, para que todo mundo entenda o que é a aviação agrícola e para que todos possam nos auxiliar também a defender e melhorar esse setor. É o que o SINDAG tem feito muito. Falando um pouco do histórico, né, aqueles que acompanham os congressos do SINDAG há muitos anos, uma das frases utilizadas há alguns anos era união e valorização do setor. Se queria muito isso. Depois você trabalhou muito o uso adequado da tecnologia, você trabalhou com o uso das boas práticas, você falou muito em gestão, né? Aqueles que participaram de alguns congressos devem ter participado de workshops, práticas sobre gestão, sobre boas práticas. Você buscou unir muito o setor, agora vocês estão vendo como, até pelo congresso aqui, é algo que você conquistou, afinal de contas são 71 marcas que estão aqui, desde órgãos de fiscalização, indústria química, indústria de aviação, todo o setor está aqui em congresso, então a união está se conseguindo. E o próprio SINDAG, com o número de sócios que vem ampliando ano após ano também. E aí, entrando diretamente nos desafios, quais são os desafios que o setor encontra? No Brasil, e aí que congrega com o que foi dito aqui, mudar a visão da sociedade e algumas instituições a respeito da aviação agrícola. Esse é o nosso principal desafio. A gente tem trabalhado muito. Vocês devem ter acompanhado e recebermos materiais, por exemplo, foi feito um encarte especial para o Zero Hora, lá falando de aviação agrícola, tem propaganda no canal Rural e outras ações que têm sido feitas para melhorar a imagem, para evitar coisas como essa aqui, né, que vocês devem ver circulando por aí, onde a gente tem um Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e a imagem que é usada é de um avião, sabendo que o avião é meramente a ferramenta que aplica, né? Não se aplica agrotóxico apenas de avião. Então, como estava no slide anterior, o nosso grande desafio é mudar a imagem para que isso não se use mais. E tem mais por aí, né? Essa já devem ter visto também, né? Essa imagem circulando por aí. Você vincula toda a contaminação, você usa números irreais, alguns absurdos, né? Dizendo que cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico por ano. Eu não tomei os meus esse ano ainda. Então alguém está tomando a minha parte. Então, isso a gente está trazendo, o SINDAG tem trabalhado muito, o setor entendeu que a gente precisa comunicar melhor, trabalhar melhor algumas coisas. Sabemos que muito do que se fala é culpa da própria aviação, mas tem muito absurdo por aí. E a gente tem trabalhado ponto a ponto para mudar isso.
vocês vão ver na sequência, algumas ações que têm sido feitas para melhorar esta imagem. Coisas que circulam por aí, né? Fala em veneno, vincula com avião. Então, coisas que a gente quer evitar. Postagens por aí dizendo que pulverização aérea é crime. São desafios que a gente tem. Estamos comemorando 70 anos e queremos que os próximos 70 sejam mais prósperos. Já foram bons, mas que sejam muito melhores, que a sociedade possa enxergar a aviação agrícola como segurança alimentar, como segurança para garantir que o alimento chegue na mesa todos os dias. Eventos como esses, né, que debatem saúde e meio ambiente, e lá no meio colocam uma palestra dizendo que a pulverização aérea, e, enfim, é crime, tudo isso a gente quer cada vez mais evitar. Olha só, imagens que circulam por aí, quando ano passado, nosso presidente da República sancionou a lei autorizando o combate do mosquito Aedes com um avião agrícola. Aí começaram a circular imagens como essa, né? Então vocês vejam que realmente temos um belo trabalho para mudar a nossa imagem. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o nosso grande propósito aqui é transformar e ser reconhecido como segurança alimentar. Esse é o propósito que o SINDAG tem trabalhado, esse é o propósito de todos os projetos. Esse é o propósito quando a gente visita um promotor de justiça, quando a gente visita um parlamentar, quando a gente visita algumas ONGs que trabalham com o meio ambiente, que a gente ajuda também, inclusive, a gente quer cuidar cada vez mais do meio ambiente. E o meio ambiente nunca foi tão cuidado como hoje. E a gente quer mostrar que a aviação agrícola ajuda nisso, e que é segura e é eficiente. Então, para que esse selo seja cada vez mais reconhecido. Que a sociedade nos enxergue como alguém que garanta que todo dia a gente vai ter alimento na mesa. E roupa para vestir e outras coisas, né? O que é segurança alimentar, né? A capacidade do país produzir a sua própria alimentação, evitar a escassez de alimentos, e é um caminho para acabar com a fome do mundo. Isso que a gente quer disseminar cada vez mais. Tem uma imagem de gafanhotos aqui, né? Que já circulou muito por aí, mas muitas vezes nos perguntam como seria o mundo sem aviação, sem uso de tecnologia. A gente diz que talvez o mundo teria só isso, né? Talvez a gente não estaria aqui, não teria mais o que comer. É isso que a gente tem trabalhado bastante. E aqui só para apimentar o debate que vai ter na sequência aqui depois, só para vocês terem uma ideia, vocês devem acompanhar por aí, existem algumas iniciativas nesse país para proibir a aviação agrícola no Brasil. E aqui a gente fez uma conta que tem lugares que não querem proibir, mas querem criar algumas restrições. A gente fez uma conta, se nós mudar a distância hoje de 500 metros, que tem que respeitar em algumas situações, para 2 mil metros, nós perderíamos 19 milhões de hectares no Brasil para aplicar. É só uma conta bem superficial para ver o impacto que isso teria, né? Na nossa economia, no nosso agronegócio. E a gente sabe que tem culturas que é impossível produzir sem aviação agrícola. É só para ajudar no debate aqui. E para finalizar aqui, quais são as ações que o SINDAG tem feito e tem trabalhado muito, né, que está no nosso horizonte de planejamento? Estamos fazendo já. Muitas campanhas de mídia, citei algumas aqui, eventos regionais, pelo Brasil todo, para explicar o que é aviação agrícola, isso aberto à sociedade, para orientar operadores, para orientar a sociedade. Participação em feiras, esse ano nas principais feiras do Brasil, o SINDAG está lá com stand, explicando, entregando material, mostrando a cara, dando entrevista, mostrando que o setor é sério, que a gente tem pesquisa, que a gente tem profissionais muito sérios trabalhando. A aproximação com parlamentares, afinal de contas, são eles que direcionam a legislação desse país, inclusive alguns vão estar circulando aqui no evento, em momento oportuno a gente vai poder ouvi-los também. Participação em audiências públicas, tanto de nível municipal, de nível estadual, de nível federal, explicando e debatendo o que é aviação agrícola. Notas de esclarecimento toda hora, né? Quando publica a imagem dizendo que o avião é crime, a gente tem que esclarecer. Que o avião é regulamentado, que tem lei, que para operar não é qualquer pessoa que pega um avião e sai voando, que existe toda uma regulamentação, então a gente tem que esclarecer a sociedade. Dias de campo e palestras educativas. E aqui, para fechar a conta, desde o ano passado o SINDAG faz parte do Pacto Global, que é um acordo da ONU, da Organização das Nações Unidas, para até 2030 vencer alguns objetivos, dentre eles acabar com a fome no mundo.
E o SINDAG é signatário, o SINDAG foi aceito porque a ONU enxergou, a gente fez um protocolo lá e recebemos a confirmação, a ONU enxergou que o SINDAG é um dos poucos sindicatos nesse país que está cumprindo com algumas exigências de sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil quase 30 mil sindicatos. Tem 4 que fazem parte do Pacto Global, o SINDAG é um deles. Então, para vocês verem como sim estamos alinhando cada vez mais a aviação agrícola para mostrar que o nosso setor sim é muito sério. E o nosso grande desejo é até 2020, se puder antes melhor, né? Ser reconhecido como referência em sustentabilidade, não mais como alguém que polui, que estraga, que degrada, que está matando as pessoas, como muitos falam por aí, né? Então a gente tem um grande desejo, por isso que o desafio é mudar a imagem, né? A gente sabe que o trabalho é sério, quem trabalha, quem está no meio sabe como é feito. Agora o nosso desafio é mostrar para quem não é do meio. Um evento como esse aqui, né? Está dentro da cidade de Canela, a gente está fazendo uma divulgação muito grande na cidade para que o pessoal venha aqui, para que conheça. Que crianças circulem aqui, que tragam os pais, que a sociedade, enfim, todo mundo circule aqui e entenda como é a nossa atividade. Para a gente dar sequência aqui, e aí eu vou pedir que o nosso vice-presidente agora coordene a mesa de debates, vai receber as perguntas da plateia e aí direciona para quem vai responder a pergunta. Para fazer a pergunta, só levanta a mão aí, por favor, que a gente leva o microfone para fazer a pergunta. E só vamos pedir a gentileza aqui. Se apresente, fale no idioma que quiser, né? Vocês viram que está valendo tudo aqui, né? E direcione para quem vai ser a pergunta. Em inglês, em espanhol, em francês. No Canadá, tá vendo? Tá, francês pode ser também, ou até em português, se assim quiser, tá? Como... Fique à vontade, por favor. Oi. Eu gostaria de perguntar para o companheiro canadense, ele fez... Só um segundinho, nós vamos ter que traduzir essa então para ele, faz favor. Essa nós vamos ter que traduzir lá. The official translator, please. Eu só recebo para semestre de mano, não para traduzir, então. Sorry, what was your question? Para o canadense, ele fez referência à investigação de acidentes em aviões agrícolas de alguns anos para cá. Ele não fez referência específica, mas eles já conseguiram implementar alguma ação prática específica no setor, em escolas, em legislação, nesse sentido ou não? Como é que está? Em que pé está isso? Okay, he wants to know if you have any specific information that you could pass regarding a training program, accidents. Yes. Well, the training program is called the PASS program in the U.S. and it's given in each state. And there's, 3 modules usually. You've got human factors, hangar flying, drift mitigation, right? So part of that is looking into accidents. But there's no specific training on accident prevention, if that's what não existe programa específico em como evitar acidentes, mas esse é programa já funcionando há 3 anos nos Estados Unidos chamado PASS Program. Então isso envolve what are the 3 sectors? You remember? Human factors. Factor humano. Hangar flying, this is where the accidents cover, right? It's probably not a good. Para reconstruir o caso do acidente que aconteceu. And the drift section, right? E a outra parte deriva, como controlar a deriva. The idea is that what we're learning, we're going to make in the PASS program have a certain focus on that specific thing if that's the major cause of an accident. O programa deles para juntar para ver que foi o maior, o caso principal de acidente. Que como vocês sabem, cada acidente é a soma de vários fatores. Mais alguma pergunta, por favor? Lá, por favor. Alexandre, lá. Aí você define o idioma na hora de perguntar, e se precisar tradutor, a gente direciona aqui.
A pergunta para o representante dos Estados Unidos. A gente percebe aqui que, tanto na Argentina quanto no Brasil, está sendo um grande desafio essa relação com a sociedade, né? E então a minha pergunta para ele é se nos Estados Unidos eles já enfrentaram esse tipo de problema ou enfrentam, e se em algum momento tiveram que tomar alguma medida semelhante ao que nós aqui no Brasil vamos ter que fazer em termos de conscientização da sociedade e de educação, né? A gente sabe que existe uma grande diferença no nível cultural e intelectual da sociedade em geral, e provavelmente isso seja um divisor de águas, né, em relação a esse comportamento da sociedade nesses países que estão tratando hoje aqui da aviação agrícola, né? Então eu gostaria de saber a opinião dele com relação a isso, se houve esse problema lá. Well, it's quite a long question. He wants to know what the impact is, the use of aircraft near cities, if there's a difference, with the social environment. Want to know if there's any ideas you could pass to them. Because here in Brazil, there's, from my side, I can say there's much more concern about spraying near cities than there is in the United States. Our regulatory body, the FAA, has required that any applicator, and it's a very loose definition, this applying near a city file what's called a congested area plan. A FAA controla se avião for voar perto de uma cidade pequena, ou eles chamam uma área com maior densidade de população. What that does is that changes the requirements of the applicator or the operator's maintenance requirements and how he can operate near the city. So that is what impacts us regulatory-wise. Esses regulamentos têm efeitos sobre a parte de manutenção e operação da companhia aérea. What our association recommends is, instead of being reactive to applying next to a large congested area in a city, is to be proactive and educate before you apply. A ideia da associação NAAA é para ser proativa em vez de defender depois. Então, eles orientam as companhias aéreas para informar antes de voar. E eu posso dar comentário por parte própria. Eu estive com a companhia em Dakota e a base aérea estava 1 km fora da cidade, e antes de polarizar, eles informaram o pessoal da cidade que o avião vai estar voando perto, mas o avião não deve voar sobre a cidade, deve fazer a volta. E tem uma coisa também que é muito prática, que funciona por todos os lados nos Estados Unidos. If you allow me to just add a little bit more. Go right ahead. Desculpe. Em termos de distância fora de edifício, fora de uma escola, fora da área poblada, a regra é assim: e se o vento está a nosso favor como piloto, se pode voar até uma arame, até uma cercada. Se o vento não está a seu favor, não se aplica. Eu tenho visto aviões voando literalmente uma cercada assim, e o avião passando a 10 metros fora, com toda a segurança. Esse, para mim, tem que mudar aqui no Brasil. I explained to him that most of the pilots operate on the basis of the wind's in their favor, you can fly right up to the fence line. If it's not in your favor, you don't fly. Olá a todos, eu sou o Garcia, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu já tenho dito em vários lugares a respeito do uso da fumaça. Não sei se cabe nesse contexto dessa pergunta.
para justamente... Desculpa te interromper, Garcia. Só tem que falar se vai ser para algum deles, dos americanos, que ele tem que processar tudo aqui para traduzir. Se é para ele, senão ele vai matar o tradutor aqui. Ele tem que pensar, daí vai devagar. Não, então eu vou deixar para a próxima esse negócio da foto. Eu ia colocar no gancho. Fala devagar que ele traduzindo, ele vai traduzir. Não, nos Estados Unidos, a maioria de quase todas as aeronaves deve usar o sistema de fumaça. He's asking if most of the pilots use a smoker in their aircraft. Yes. Ok. E essa fumaça é justamente para isso, é para determinar a deriva, para que você possa realmente chegar perto de uma casa, perto de uma cidade, perto de um sítio, perto de cidadão, sei lá o que for, para determinar a deriva. Se a deriva estiver indo para aquele determinado lugar, o piloto não vai aplicar. Vai deixar para uma outra oportunidade, para uma outra hora, e conseguir fazer a área até encostar na casa. Okay, he's mentioning how valuable a smoker is. You can detect what way the wind is blowing, and if it looks dangerous, you stop. You leave that area until later. I would say, most, not all, but most all operators and pilots utilize the smoker as well as all the available wind data that they can possibly get, and then we have the label we have to provide as well. Tem outro factor nos Estados Unidos, a bula específica, bem documentada na bula, e a maioria dos pilotos usa o smoker. Isso é a rotina. Até recentemente que estive com vários pilotos, me falavam para eles o avião não é completo se não tem smoker instalado. I told some pilots that I work with, they say an airplane is not complete if it doesn't have a smoker fitted. I try to speak in English. How to make the pilot in the United States get your qualifying to agriculture pilots? And how many hours this pilot need for starting your job, or only commercial pilot, or whatever commercial pilot get the license for ag pilot? In the U.S., to be legal is a commercial pilot's license with 250 hours and a pesticide applicator license for the respective state that you're applying in. That's all that's required, but that doesn't mean that pilot is by any means ready to go out and start applying. Need school, training in school? It is not required in the United States to go to a school. It is very highly recommended. As an association, we promote the schools to give a very base knowledge. Ok, vou traduzir para todo mundo que não entende bem inglês. O senhor aqui estava perguntando requerimento para ser piloto agrícola. Nos Estados Unidos, 250 horas comercial. É recomendada que o piloto faça curso agrícola na aplicação, mas não é exigido. Mas também é necessária e requerida que cada piloto faça curso sobre a parte tóxica de agroquímico. Então, a licença de ser aplicador, esse é universal tanto para a máquina terrestre como para o avião. Bem mais simples, né? É mais simples, de verdade. We also recommend that the school is just a very bottom base. E eles recomendam que esta escola de aviação agrícola é a base, que o piloto é uma coisa de vida. Isso, piloto novo não sai da escola assim, qualificado, tem que seguir aprendendo durante as horas de voo. After the school, we recommend they pair up with a mentor operator to show them from the ground up the operation and then go into becoming a pilot. A recomendação é quando o piloto novo entra na área,
que ele se junta com palavra mentor, com experiência, para acompanhar e dar dicas durante essa primeira fase. Perguntas ainda? Temos tempo na cota, lá no fundo temos mais uma pergunta lá, está aí no microfone já. Lembrando, se apresenta, direciona para quem é a pergunta, que a gente já classifica o idioma que vai ser falado aqui na pergunta. Meu nome é Arthur, sou de Recife. A pergunta é para o representante da AAA e o canadense. First of all, I would like to ask some suggestions for Brazilian agricultural aviation in terms of biological control and organic, because I think in Brazil we have a lot of to learn and develop and grow up in this business. Maybe in Canada and United States you have a few lessons for us. And then I would like to ask you some few lessons about how Brazil could improve in some accidents. Even though they said that the United States have a lot of accidents, but they are kind of decreasing, but a lot of fatal accidents. But I think Brazil needs to learn a lot. Eu perguntei para eles darem dois exemplos de como o Brasil pode desenvolver mais na área de controle biológico usando a aviação agrícola e no orgânico, e como eles podem nos ensinar a, vamos dizer, ter menos acidentes, se compararmos que no Brasil ainda tem bem menos acidentes, tem bem mais acidentes do que nos Estados Unidos. So was the question about what? Oh, I'll give the accidents to Ryan, and but the biologics and the organics are sprayed. There's operators out there that are spraying them just as much as they are with the conventional. You know, whether they work or their rates and all that, we could debate it for a long time. But you know, in the U.S., there's a large misconception that we battle as an association that organic is product free, and you know, we all know in the States that that's not necessarily the case, and we just try to fight the information the best we could, but it's an uphill battle. Com referência aos produtos biológicos, sim, tem muita pelota aplicando o produto, mas tem uma imagem que eles estão defendendo que o avião está com produtos tóxicos. A indústria NAAA está trabalhando para defender esta. Okay, so accidents. Advice number one is you have to start tracking them. You have to know what you're starting from. How many do you have? Where are they happening? What are the aircraft? All these different things, you have to be able to record them. De referência a acidentes, tudo está bem organizado para marcar onde aconteceu o acidente, documentando cada acidente, tratando de descobrir a raiz do acidente. In the US, we have the NTSB, which has the listing of all the accidents for Part 137, which is the agricultural aircraft, and we can take that. What we do is we take all that data, and then we add to it with our own knowledge of the ag industry versus what the NTSB knows. Ok, nos Estados Unidos existe uma organização chamada NTSB, que é a Organização Nacional de segurança de voo, de verdade. E eles têm todos esses acidentes documentados, mas tem outra parte especificamente para a aviação agrícola. So you have to know where you're starting from. It's also good to have a good relationship with, I think it's Serpa in Brazil, same as the NTSB. Um factor importante nesse é para ter bom relacionamento e aberto
com cada grupo responsável. One thing we like to say is that if you don't self-regulate, you will be regulated. So if you show the authorities that you are wanting to help and change, they'll be willing to work with you and help you to make the changes rather than just enforcing rules on you. Ok, ela está comentando que é muito mais fácil ser proativa e organizar dentro da indústria programa para monitorear e controlar os acidentes, senão as autoridades do governo vão entrar com lei forçada. É muito mais fácil se verem por dentro da organização. And so you have to look at your accidents, you have to use the data to your advantage. One thing that we noticed, I noticed anyway with NAAA, is that there was a lot of opinions of ag operators on what was causing the accidents, but it was just opinions. They weren't basing them on facts. So by having the data, you can drive real change with what's really causing the accidents. Em referência ao acidente, o senhor comentou que cada vez tem opiniões, mas muitas vezes essas opiniões não refletem a realidade. Então é super importante documentar tudo. I can give you 2 examples for that. So, ele vai dar 2 exemplos. So the first example, they thought that the number of fatalities was going up because bigger planes, faster planes. The data does not support that. A primeira ideia, a suposição era que o número de acidentes estava aumentando devido ao tamanho do avião e a velocidade de voo dos aviões, mas a informação não apoia essas opiniões. And the other thing is that the NTSB was putting a lot of pressure on us for fatigue, right? You know, fatigue? Right. So, when we looked through all of the reports of all the accidents in the last 5 years, we could only find one single accident where the NTSB, listed fatigue as a probable cause. Este outro exemplo é bem interessante. A Associação Nacional de Segurança levantou a questão, a dúvida, que os acidentes foram causados por excesso de horas na cabina, piloto cansado. Mas em todas as informações que eles investigaram, só foi identificado somente um caso, um acidente, foi consequência de piloto cansado. É algo contraditório de alguma forma, mas super interessante. Gostaria de encaixar nesse tema e perguntar para os nossos amigos, os nossos irmãos, se na Argentina e no Uruguai, vocês estão também trabalhando nesse sentido da redução de acidentes e como estão os acidentes no país de vocês. I would like to ask brothers in the industry how is the accident situation in Uruguay and Argentina? French. En Uruguay, afortunadamente en los últimos probablemente 3 años, quizá un poco más, se han visto reducidos los accidentes. Nosotros quisiéramos hacer mucho más sobre este tema. Probablemente hemos hecho algo desde la asociación, generando este tipo de charlas con gente no solo de nuestro país, sino también con ayuda de gente del extranjero, para ver cómo hacen para minimizar los accidentes. Porque, bueno, supongo que muchos de ustedes ya habrán pasado por esta situación y lamentablemente otros van a pasar, porque es algo que después que abre la puerta del hangar y saca el avión, siempre es una posibilidad. A veces da la sensación de que en nuestra aviación civil, que de alguna manera, no de alguna manera, en todas las maneras, es la que tiene a su cargo la investigación de los accidentes, ha sido, como creo que comentó o comentábamos antes de esta charla, en forma privada,
siempre se va a buscar no tanto la causa del accidente, sino a quién hay que quitarle la licencia o a quién hay que hacer algo que no es la idea de lo que es la NTSB en Estados Unidos. Más o menos tengo una idea de cómo funciona y en realidad está dirigida a prevenir los accidentes, crear una conciencia de las cosas que no se deben hacer. Creo que es una buena idea de que nosotros, y ahora con la idea del Mercosur, con todos los países que nos juntamos por lo menos una vez al año, podamos intercambiar ideas, podamos con la gente que colabora con nosotros, la mayoría de nosotros volamos, y los otros que nos ayudan a poder prevenir estos accidentes. Pero como les digo, desafortunadamente de pronto no hemos hecho todo lo que es necesario, pero estamos en el camino de hacerlo. Bien, yo quiero decirles que en Argentina nuestra realidad es bastante diferente. Nosotros como FEARCA participamos de la Junta de Investigaciones de Accidentes, pero tenemos un problema anexo que es meramente administrativo, que se lo he comentado a los presidentes antes, es que una vez que se realiza la denuncia del accidente, los organismos intermedios para realizar la reparación del accidente se tornan muy lentos y engorrosos. Entonces pasa que avión accidentado es un año parado, decimos nosotros. Y es así porque tiene 3 o 4 inspecciones en el medio que son meramente administrativas, que a nosotros nos genera un problema terrible. Entonces la Junta de Accidentes en Argentina cuenta que en aviación agrícola hay muy pocos accidentes, pero si, como dije antes, somos un poco autocríticos, los aeroaplicadores lo que hacemos automáticamente es reparar nuestras aeronaves y seguir volando por medio de talleres que son autorizados y son idóneos, pero no haciendo la denuncia, que es lo que en realidad en la solución está el problema, porque si denunciamos se puede prevenir, pero si denunciamos sabemos que vamos a estar un año sin avión. Entonces es un problema grave para nosotros en la práctica. Es casi o sea, quizás es una contraindicación, pero es lo que ocurre en la realidad. Si quieren les cuento un cuento, pero tengo que contarles la realidad porque estamos entre pares y, como dije antes, entre hermanos. For those who didn't understand the comments, in Uruguay they've been very fortunate, they've had very few accidents, and the main emphasis with the safety boards, the Department of Agriculture, well, the Air Force is involved, is to prevent accidents. And they've been very fortunate in this and have relatively few accidents. In Argentina, they've also been very fortunate, relatively few accidents. And most of the pilots or companies, they repair their own aircraft, and if it's something minimal, if there hasn't been a third party involved, they repair their plane and keep flying, because otherwise they'd be out of one aircraft less. Por mi parte, gostaria de fazer uma comentário desse que tem tanta gente aqui. If you allow me to make a comment, o uso de aviões e a imagem de avião. Tem mais que 300 aviões e helicópteros voando nos Estados Unidos controlando mosquitos, até incluindo Miami. Então é bem reconhecido e acceptado pelo povo que é importante o controle do mosquito. Até eu acompanho aplicações em cidades de Fargo e outras cidades menores. Eu avião voando sobre a cidade aplicando insecticida para controle de mosquitos que transmitiam vírus do Nilo, que ainda estão muito grave nos Estados Unidos. Estão morrendo gente cada ano desta doença, que chegou em 2009. Morreram mais que 4.000 pessoas com este mosquito, o vírus do Nilo nos Estados Unidos. Também está morrendo gente com Zika, dengue e até malária. Então o povo tem consciência, é importante o uso de avião. Outro lado com isso quero comentar,
algo técnica. As 4 pragas piores no mundo: mosquito, gafanhoto, controle de insecto em floresta e picudo. Para essas 4 pragas, unicamente se aplica ultra baixo volume. Então, para as pessoas que estamos enfrentando aqui no Brasil, alguns técnicos querem que aplicamos mínimo 20 litros por hectare para reduzir a deriva. Por favor, coloque na balança. As 4 pragas principais, a única forma de controlar é ultra baixo volume. E quando aplicamos em baixo volume, em referência a alto volume, o produto é depositado no cultivo, que é o objetivo. Quando aplicamos em alto volume, uma grande parte do produto termina no solo, produzindo contaminação espantosa. O pior caso é nos sítios. Posso falar pela minha parte. Quando estamos pulverizando sítios com as máquinas usadas aqui no Brasil, Califórnia, Florida, estamos aplicando a 3.000 a 5.000 litros de água por hectare. Já fiz anos, quando eu trabalhava para a companhia química, fui montado ensaios, encontramos 90% do produto químico no chão, contaminando o chão. Então, por favor, pessoal, minha opinião, temos que juntar as informações que o baixo vazão é mais eficiente, menos contaminante que a alta vazão. E tem algo mais que estamos lutando aqui no Brasil, Argentina, problema de deriva. Eu trabalho independente já há 14 anos e tenho comprovado que a única forma de controlar a deriva não é alto volume. Isso é totalmente errado. A única forma é controlar a evaporação do produto. Quando controlamos a evaporação, é fácil controlar o tamanho da gota e assim reduzimos a deriva. O conceito de alta vazão para controle da deriva é totalmente errado. E, por favor, põe suas cabeças junto para pensar. É algo tão simples. Se colocamos leite fora da casa, leite e leite condensado, que seca mais rápido? O leite, bem poucos minutos. O próprio glifosato, que foi nombrado antes, se espalhamos no chão um dia de calor, demora 4 a 5 horas para secar. Quando aplicamos em baixa vazão, não tem evaporação, não tem deriva. Quando diluímos com 20, 30, 40 litros de água, essa mistura se comporta como água e aumentamos a deriva. Por favor, temos que conversar mais entre os técnicos. O Marcelo está cá? Marcelo? Dexter? Estou conversando com vários técnicos aqui no Brasil. Temos que nos juntar as informações e defender. Muito obrigado, estou aqui por qualquer comentário depois. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Boni, sou pesquisador. Aqui no Brasil eu represento a empresa americana Tree Aviation. Pretende montar uma planta para comercializar uma aeronave. A minha pergunta é direcionada ao vice-presidente do SINDAG. Nós sabemos que o nó crítico de setores regulados, muitas vezes, é a concorrência desleal, por falta da fiscalização. Eu gostaria de saber do SINDAG quais são as ações nesse aspecto e, oportunamente, pedir uma reunião com o senhor para falar sobre a comercialização de uma nova aeronave no país. Bem, eu agradeço a pergunta, realmente é um tema muito importante. Eu sempre digo que um dos maiores inimigos da aviação agrícola são as próprias empresas de aviação agrícola que não trabalham dentro das normas, não cumprem a lei. Infelizmente, em todas as atividades econômicas existe um percentual de atores no mercado que decide trabalhar à margem da lei. Talvez na aviação agrícola esse percentual seja grande demais.
Mas o SINDAG está de mãos amarradas, nós não podemos caçar a licença de um operador, não podemos proibir, nós dependemos do governo para isso. Dependemos dos órgãos reguladores da ANAC, do Ministério do Meio Ambiente, e esses órgãos é que têm a função de fazer essa fiscalização. Nós no SINDAG temos tomado uma atitude mais proativa de denunciar operadores irregulares e de buscar, de todas as formas, o aumento do nível do setor. Às vezes a gente defende tanto a aviação agrícola e tem pessoas que fazem coisas tão erradas que colocam o nosso discurso pelo chão. Então nós temos que cuidar das boas práticas. No Brasil, nos últimos anos tem acontecido algo muito importante, que é o CAS, que é o Certificado Aéreo Agrícola Sustentável, em que as próprias empresas buscam, por meio de uma certificação privada, aumentar o nível e buscar as boas práticas no mercado. Então eu acho que o caminho é esse, é por meio da educação. Não adianta a gente também só brigar, bater de frente. Eu acho que tem que brigar quando é o caso de brigar, mas tem que também tentar educar, tem que também conversar com as pessoas e tentar trazer essas empresas que são informais, ou mesmo empresas formais que não cumprem as regras, tentar trazer todo mundo para a legalidade. E para isso a atuação de todos é importante, dos próprios operadores que estão nas diversas regiões do Brasil e que conhecem o que acontece no fundo de cada campo, são essas as pessoas que têm que nos ajudar a aumentar o nível da aviação agrícola. É isso que a gente busca, é aumentar o nível de todo mundo. Em relação à comercialização de novas aeronaves, eu vejo isso como uma coisa positiva. Quanto maior o número de fornecedores, maior o nosso mercado, maior opções as empresas vão ter. Então certamente o SINDAG está de portas abertas para receber vocês e vamos estudar o que tiver ao nosso alcance. A gente está disposto a fazer tudo pela aviação agrícola. Agradecer a participação de todos. Tem mais uma pergunta ali, a gente encerra, daí faz mais uma que a gente precisa encerrar por causa do cronograma, tá? Para nós seguirmos o nosso trabalho aqui. E complementando a resposta aqui com relação à agenda para a reunião, você fala comigo depois que, como eu tenho agenda da diretoria, a gente pode organizar isso talvez dentro do próprio congresso aqui, tá? Teríamos espaço para duas perguntas, no caso, tem um outro amigo. Pegando o gancho comercial. Essa foi a primeira. A próxima pergunta é essa. Uma já foi, mas a próxima. Faz a próxima. Brincadeira, claro que sim. Vamos lá. Nós somos da Microspin, Indústria Aeroagrícola do Brasil, que produz implementação, e nós gostaríamos de saber, principalmente dos nossos vizinhos aí, os uruguaios e os argentinos, a quanto anda esse mercado nos respectivos países, porque de fato nós temos um interesse muito grande em estar fornecendo equipamentos para esses países também, e nós precisaríamos dos números aí, a quantidade de aeronaves, as empresas que estão voando nesses países. ¿Comprende? ¿Comprendeu? Sí, sí. Creo que la pregunta va dirigida, ¿ustedes producen Microspin, puede ser? Sí. Bueno, es una pregunta muy comercial. Creo que como todos y como supongo que pasa en Brasil y en Argentina, prácticamente todas las empresas, cuando se trata de aplicaciones de insecticidas y fungicidas, creo que ya casi ninguna aplica con los picos convencionales. Generalmente están todos con atomizadores rotativos, diferentes marcas, diferentes formas, y bueno, ese será tu trabajo en convencer a los que ya tienen de que cambien por un nuevo sistema. Habrá que ver ventajas y desventajas, si supongo que en ese camino iba la pregunta. Pero te repito, creo que todas las empresas en Uruguay ya tienen los equipos, no quiere decir que sean los mejores, de pronto la mayoría compramos los que nos ofrecieron. Argentina, por favor. Sí, en Argentina es más diversa la provisión de equipos. Nosotros se trabaja en un alto porcentaje de las aeronaves con los equipos de atomizadores rotativos, pero quedan todas las aeronaves pequeñas prácticamente trabajan con CP y con cono hueco. Por tanto, la cantidad de empresas que creo que interpretar preguntabas,
En Argentina hay aproximadamente 800 empresas que trabajan en aeronavegación, lo que implica más o menos 1.100 aeronaves. A última pergunta, então, só se a pessoa que for perguntar tinha o nome de Alexandre, aí pode ser. Bom, como está avançando a hora, eu acho que a pergunta que eu queria fazer seria para todos os representantes, né? Porque para a gente ter uma ideia como está a relação de todas as aviações desses países envolvidos, com relação às autoridades que são os formuladores da regulamentação e também com relação às autoridades que são os fiscalizadores, né? Se existe, no momento de se fazer a legislação, existe uma procura desses órgãos, né, dessas pessoas com o setor, e se a fiscalização, posteriormente a fiscalização punitiva ou se é uma fiscalização educativa, né, que a gente tem que ter ideia, e que eu acho que seria o ideal, é que as pessoas envolvidas desde o processo de criação, de implementação da regulamentação, a princípio fossem pessoas com qualificação para isso. Então, a minha pergunta é se existe para eles, né, nos países, as pessoas qualificadas envolvidas no processo de regulamentação e de fiscalização da atividade posteriormente. Es una respuesta muy simple. La respuesta es no están calificados. Si hay que explicar más, creo que estaríamos aquí mucho rato, pero para tratar de hacerlo corto, las personas, y que con lo que hemos luchado hasta ahora, quienes hacen la reglamentación y luego quienes las hacen cumplir son los mismos. Si la pregunta era si se ha pedido participación a la industria, en este caso la industria aeroagrícola, para realizar la reglamentación, la respuesta normalmente es no. Y cuando se ha pedido, de alguna manera tampoco somos atendidos, o sea que de cualquier manera mejor no nos hubieran preguntado nada. Creo que al principio de la charla, no sé si la persona que hizo la pregunta estaba, nuestra autoridad estaba absolutamente convencida de que la norma LAR 137, que era iba a ser hecha por el panel de expertos de cada país en Lima, donde está la sede del Sistema Regional de Vigilancia para la Seguridad Operacional, y desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, esa norma no prosperó gracias a la posición de algún país, que en este caso fue Argentina, y como tiene que ser por unanimidad, el LAR 137 no fue de aplicación. Y inmediatamente nuestra autoridad generó una norma, un RAU 137, que creo que, como lo había comentado antes, fue imposible su aplicación. Y gracias a que algunas autoridades no aeronáuticas no se escucharon y llegaron a pedir o a hacer entender a la autoridad aeronáutica que si seguían por ese camino, lo único que lograrían es terminar con la aviación agrícola, cosa que en realidad no les importaba mucho, ¿no? Pero de alguna manera, el poder político primó sobre la autoridad, se flexibilizó la norma y hoy estamos todos en el camino de la certificación, algunos ya certificados y otros en el camino. Afortunadamente en Uruguay no hay empresas fuera del sistema, están todos registrados por la Autoridad Aeronáutica y por el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Gina. Please, official translate the last question and then we finish. Clarify, the question was about the new administration. The agricultural community is excited to have the new president of the U.S. and his agenda start. A nova comissão dos Estados Unidos está muito feliz, excitada
com o novo presidente e já tem agendado o encontro. He has going to work to deregulate a lot of the previous administration's bad regulations. E eles estão mudando, fazendo umas Sim, o novo presidente então plana para eliminar, reduzir o número de regulamentos feitos pelo presidente anterior para facilitar a indústria. He has appointed new heads of our EPA and our Department of Agriculture that are friends of agriculture. O presidente novo já tem selecionado novos diretores na EPA e com pessoas que vão ser mais amigos da indústria da agricultura. Just going to be a very long process. Vai ser processo bastante demorado, não vai ser fácil. Sí, bueno, en Argentina nuestra realidad es que dentro de las regulaciones y de las normas estamos solo el 40% de los agroaplicadores. Entonces nosotros le hemos hecho notar a la autoridad de ANAC de Argentina que cazan dentro del zoológico, porque siempre que salen a revisar empresas se revisan las que están inscritas y las que no miran para el otro lado. Afortunadamente tenemos un buen diálogo con la autoridad actualmente, esperemos que prospere en el tiempo, y pensamos que el único camino posible para una aviación agrícola fuerte, sana y dentro de la ley es que todos estemos dentro de las normas. Sería una manera de competir lealmente, de tratar de ser más leales con nosotros mismos. Ahora, esto es la expresión de un deseo cuasi romántico. Fuera de la ley hubo siempre gente y la habrá, y creo que la manera de caminar hacia un futuro mejor para todos nosotros va a ser estar todos sindicalizados juntos y trabajando. Es un pensamiento personal y también de la línea política de FEARCA. Ahora bien, nuestros países son muy grandes, la mano del Estado muchas veces no llega o llega tarde, y por tanto también los seres humanos somos todos naturalmente cómodos. No obsta para los funcionarios el hecho de que viven en Buenos Aires y regulan para Salta o Chaco, 1200, 1500 kilómetros de distancia. Entonces eso, la distancia es un umbral cuasi infranqueable para la autoridad para hacer cumplir las normas. Por tanto, cada tanto hacen una acción política que resalte en los medios y mientras tanto descansan en Buenos Aires. Eso es lo normal en nuestro país. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos debatedores aqui, que estamos há uma hora aqui, 1 hora e pouco já nesse debate, e com certeza teriam mais perguntas, nós podemos aproveitar e conversar com esse pessoal ao longo do congresso, vão ficar conosco durante os 3 dias. E para finalizarmos, nós vamos convidar o nosso diretor Francisco Dias da Silva para, junto com o nosso presidente interino Nelson Penha, entregar uma recordação, um agradecimento à FEARCA, para que os dois entreguem juntos ao presidente Antonietti, por favor.
quiero compartirlo con el presidente de la Cámara del Norte, que permanentemente nos ayuda. Así que, Fernando Camarda, sinceramente, sin gente como esta sería imposible que tengamos FEARCA y quizás otros sindicatos más. Obrigado. Para que a gente continue aqui, vou chamar nosso diretor Cristiano Giuliani, que nos acompanha aqui, para que junto também com o nosso presidente Nelson entregue ao pessoal da Associação Americana, representado pelo Ryan e pelo Graham. Então, por favor, os dois recebam juntos pelos bolsos. Yes. Uma recordação do evento do SINDAG. E o Valdinei vai abrindo caminho já. E o Alexandre. Chega aí, Alexandre. E aí vamos pedir ajuda aos nossos diretores Alexandre e Valdinei para que, junto com o nosso presidente, entregue uma recordação ao nosso presidente Júlio Placeres da ANEPA. O Alexandre está chegando aqui. O Alexandre entrega junto também nossos diretores do SINDAG, que trabalham tanto pela aviação agrícola brasileira.